Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Ei, doutora Roberta, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Mário? Boa tarde a todos da Rádio CBN, a todos os ouvintes. Aí, cafezinho um pouquinho mais caro. Quantas xícaras de café a gente pode tomar por dia, sem açúcar? Sem açúcar. Pois é, Mário, o recomendado é de 2 a no máximo 3 xícaras ao dia de café coado. Xícarazinha Porque pequena? o café coado xícaras de 100 ml, 300 Lascou, ml, então. vamos dizer. Não é pouco, Mário. Não, Duas duas? xícaras de chá, né? 2 xícaras bem cheias de chá. Ah, bem cheio já é diferente. Porque o ideal, na verdade, é que a gente consiga individualizar, porque cada um de nós tem uma metabolização da cafeína diferente. Não sei se você já ouviu falar de pessoas que tomam café à noite e mesmo assim conseguem dormir. Já. Então, e tem pessoas que já tomam um cafezinho 14 horas, 15 horas e ficam sem dormir à noite, né? Isso é geneticamente determinado, sabe, Mário? São Sim. pessoas que metabolizam rápido ou de forma mais lenta a cafeína. Então, a quantidade realmente depende também dessa individualidade, vamos dizer. Perfeito. Agora, doutora Roberta, o café, independentemente da... Como é que você falou? Da individualidade de cada pessoa, ele sempre tem um fator estimulante? Eu pergunto assim, às vezes uma pessoa acordou mais cedo do que deveria, ou precisa dar uma acordada assim de repente, até na concentração, convém então ela tomar um cafezinho? Então, Mário, tem inúmeros benefícios, tá? O café para a nossa saúde. O café coado, ele vai melhorar, assim, a cognição, a concentração, vai dar aquela despertada de manhã, talvez após o almoço, para aquelas pessoas que têm mais sonolência. Então, ele é um alimento saudável. O grande problema é quando a pessoa entope a xícara de açúcar, né? Então, já não é mais os benefícios do café, aí já está somando a isso uma quantidade grande de açúcar, ou quando as pessoas têm o hábito daquele café de cápsulas, né? Aquelas cápsulas são cheias de alumínio e plástico. Então a gente acaba intoxicando o corpo, não com a cafeína, mas com esses contaminantes ambientais presentes ali. Então esse seria só o problema, né? E a cafeína presente no café, ela pode ser estimulante, então ela pode gerar insônia, taquicardia, se a pessoa tomar demais, tomar muito tarde da noite, né? Mas o café descafeinado iria suprir também essa necessidade, né, de reduzir a cafeína. Muito bem feito. Tatiane Silva pergunta se gestante pode tomar café. Tem alguma restrição para gestante tomar café? Então, Mário, existem alguns artigos saindo agora mostrando que o primeiro trimestre gestacional não é bom ingerir cafeína. A cafeína em excesso ela pode ter efeito abortivo, afetar a implantação desse embrião, mas eu geralmente, quando a minha paciente já tem o hábito de tomar café, tem uma gestação segura, eu libero 1 xícara ao dia, que seria de manhã, tomar uma xicrinha de cafezinho coado, orgânico, mas sempre em quantidades pequenas, tá? A cafeína não é saudável para gestantes em quantidades grandes. Guto, Guto Cowboy? Guto Cowboy. É verdade que tomar café após o almoço tira a absorção de algumas vitaminas? Sim, Mário, o café ele quela, né, a absorção de ferro, de cálcio, de zinco. Então, o ideal é a gente sempre dar um intervalinho aí de uns 40 minutos a 1 hora após o almoço para tomar o cafezinho. E café, para quem gosta de fazer o jejum com orientação, não quebra jejum, né? Isso, ele não quebra o jejum. Café puro, né? Sem açúcar, sem adoçante. Perfeito. Agora, Roberta, boa tarde, tudo jóia, Adalberto? Tudo bem, Adalberto? Quem não gosta de café, tem algum componente ali que possa ser genético ali? Porque eu fico ouvindo vocês falarem de café, gente, eu confesso assim, café literalmente não me apetece, Mário, como a gente fala aqui no CBN Cotidiano. Essa não preferência pelo café, um não gostar de café. Então, Adalberto, tem alguns artigos, né, voltados para essa questão dos genes, né? Inclusive eu faço alguns exames genéticos na clínica que dão esses dados da cafeína, e um deles é se essa pessoa ela tem sensibilidade ou não para o gosto amargo. Isso também é genético, sabia? Por isso que tem gente que come jiló, sei lá, toma suco de limão sem açúcar Eu. e adora, acho tranquilo.
E já tem aquele que fala, nem pensar, de jeito nenhum, não consigo comer. Isso também tem a ver com uma característica genética, com alguns genes que a gente carrega lá no nosso DNA. Então, olha que interessante. Talvez em relação ao café, respondendo a sua pergunta, Adalberto, possa ser isso, a questão do paladar amargo. Agora, o que a gente tem geneticamente, né, pré-definido é a metabolização da cafeína. Se essa pessoa tolera mais café ou menos café. Uhum. Giovanni, o café liga, ele bota entre aspas, liga o intestino de manhã? O café tem alguma função assim para melhorar o funcionamento do intestino logo cedo? O café ele acelera o metabolismo, sabe, Mário? Ele aumenta, né, a motilidade intestinal, que é aquele movimento do intestino para empurrar as fezes e fazer ele funcionar, né? Então, algumas pessoas têm o hábito de tomar o cafezinho para ver se ajuda a ir ao banheiro, evacuar logo de manhã. Sim, ele teria esse efeito, sim, a cafeína por ser estimulante. Perfeito. Doutora Roberta, para quem não quer engordar, qual é a relação entre o intervalo em que você faz a última refeição do dia e o momento que você vai dormir? Pois é, Mário. Vários artigos falam que a última refeição do dia, para todos nós, deveria ser em torno das 19 horas. Que é o quê? O sol se pôs, você faz a última refeição, no máximo até 19, acabou. A partir dali, você faz um jejum até o café da manhã. Por que que esses artigos mostraram esse benefício do jejum, né, de média 12 horas todos os dias, né, que seria das 7 da noite às 7 da manhã? Porque se mostrou que quando você come alguma coisa, principalmente algum alimento que tem carboidrato, o que que você faz? Você vai produzir insulina, então vai botar o seu pâncreas para trabalhar em um horário que ele não deveria estar trabalhando tanto mais, porque não é um horário em que o pâncreas produz tanta insulina. Ele vai ser estimulado a produzir esse hormônio para controlar a sua glicemia. E o que que acontece? A insulina, que é esse hormônio produzido pelo pâncreas, ele é antagônico à melatonina, que é o hormônio do sono. Então, olha só, quando eu começo a produzir insulina para controlar minha glicose, automaticamente eu vou produzir menos melatonina, que é o hormônio que eu precisaria para dormir bem. Então, o primeiro prejuízo é o meu sono não vai ser reparador se eu como após as 19 horas. Além disso, esses artigos mostraram que quando você estimula a insulina à noite, você ainda aumenta o risco de diabetes, acúmulo de gordura visceral, que é essa gordura no abdômen, resistência insulínica, risco de hipertensão e de doenças cardiovasculares, Mário. Tudo isso porque você estimula esse efeito do metabolismo das gorduras, do carboidrato, à noite, mexendo em hormônios que não deveriam estar sendo produzidos naquele período. Então, olha só, primeira coisa. Sim, no máximo até 7 da noite. Então, até 7 da noite. Se a gente quer ficar com a barriga sequinha, não quer acumular gordura, prevenir diabetes, prevenir obesidade, resistência insulínica, a gente deveria evitar comer após as 7 da noite. Entendi. E aí é uma outra questão, é que o nosso organismo, é como se ele tivesse um relógio interno chamado relógio biológico, em que cada momento do dia é como se os nossos órgãos tivessem um momento certo para trabalhar. Tanto que o nosso ouvinte acabou de falar do cafezinho de manhã, porque de manhã é o horário que o nosso intestino está mais ativo, é o momento do intestino funcionar. Então, por isso que é mais fácil ir ao banheiro de manhã do que de madrugada, por exemplo, ou à noite, que é um horário em que, na madrugada, por exemplo, o nosso fígado está trabalhando bastante, o nosso cérebro está trabalhando bastante. O fígado ele está fazendo o quê? Limpeza, reparação. O cérebro também está eliminando toxina, registrando as coisas que você aprendeu, que você viveu naquele dia. Então, vamos pensar, se eu coloco o intestino para trabalhar à noite, que não é a hora dele, o que vai acontecer com o resto? Não vai funcionar adequadamente. Então, o meu cérebro não vai conseguir limpar as toxinas como poderia, o meu fígado não vai conseguir limpar tão bem quanto poderia o meu corpo, porque o meu intestino vai estar fazendo a digestão de um jantar que eu resolvi fazer às 9, 10 horas da noite. Entendi. E o que comer? Assim, é mais proteína? Podemos comer um pouquinho de carboidrato à noite? Para quem trabalha à noite, comer o quê e não quer ter essa barriguinha? Então, Mário, o ideal é comer mais proteína, de preferência proteínas leves e brancas. Então, frango,
peixe, ovos, proteínas veganas como a quinoa, os cogumelos, saladas cozidas, que são mais fáceis de digerir para o nosso corpo. Então, uma couve refogada, um chuchu, uma couve-flor, um brócolis, uma abobrinha, berinjela, cenoura. Carboidratos bons, como batata, inhame, aipim, arroz integral, ou seja, carboidratos de liberação prolongada, que não fazem um pico de insulina. Evitar doce, evitar açúcar, evitar farinhas brancas à noite em quantidade grande e evitar alimentos muito gordurosos. Então vamos pensar, se você for 9 horas da noite, resolver ir para um churrasco, Mário, comer uma picanha, Eita. um feijão tropeiro, uma farofa, o Ei. que vai acontecer de madrugada, Mário? Nada, vou dormir igual uma pedra, com a barriga lá dentro do meu intestino. Mentira, essa gordura vai ser mais acumulada porque o pâncreas, como você disse, é por aí? Por aí, Mário. A barriga vai ficar estufada, porque o intestino vai enlouquecer, porque ele vai ter que trabalhar para digerir aqueles alimentos no horário que não era para eles estarem ali. Então, você vai ter a barriga cheia de gases, fermentando. Pode ser que te gere dor, pode ser que você tenha refluxo, azia, mais apneia do sono, ronco. Por quê? Porque não era o momento de estar ingerindo aquele alimento pesado. Entendi. Porque o corpo, nesse momento, ele precisa de algo leve para dormir. É claro que muitas vezes a gente faz isso, Mário, aos finais de semana, né? Porque, sai, encontra os amigos, resolve, né, comer alguma coisa mais gordurosa, mais pesada, mas não seria o ideal. Se você quer comer um churrasco, uma feijoada, um prato mais pesado, coma na hora do almoço, aos finais de semana, porque aí o seu corpo vai ter mais tempo para digerir até o horário da noite. Eu tô imaginando, Mara, aquela cena de um rodízio. Adoro. A pessoa quando vai no rodízio, 7 horas da noite, 8 Ninguém horas... vai, não. Só de pizza essas coisas. Não, eu já vi, assim, pessoas churrasco que... de carne? De rodízio de churrasco, entendeu? Sério? É a festa de alguém da família, vamos no rodízio de churrasco. Nossa. 8, 9 horas da noite. Então, assim, vai totalmente na contramão de tudo isso que a doutora Roberta tá explicando pra gente. Mas em contrapartida, muitos ouvintes estão indo ao encontro do que você está dizendo, doutor. Olha o Paulo, boa tarde. Trabalhei à noite durante 1 ano. Escala 6/2. Bebia muito café energético. Hoje, 2 anos depois de sair desse emprego, ainda tenho dificuldade para dormir. Pode ter esse efeito acumulativo, doutora? Mexeu tanto com o organismo dele ou com os hábitos dele? Com certeza. Paulo, uma dica é você tentar recuperar, né, esse ritmo do seu relógio biológico, né, do seu relógio interno, e começar a tentar sempre dormir no mesmo horário, jantar no mesmo horário e acordar no mesmo horário. O nosso corpo, Mário, ele é treinado, sabe? Se a gente começa a fazer aquilo de forma repetida, ele começa a se adaptar e a ajustar tudo novamente. Mas tem artigos que mostram que pessoas que trabalham de madrugada, né, de turno, no turno noturno, são pessoas que tendem a ter mais peso, mais gordura abdominal, glicose mais alta, exatamente porque é um horário que deveria estar dormindo e ele está acordado, trabalhando e muitas vezes comendo. Nosso corpo adora a rotina, né? Adora a rotina. Narcísio. Boa tarde, doutora. Trabalho durante o dia e tenho que acordar cedo, por volta de 5 horas da manhã. Saio do trabalho, vou direto para a faculdade. Estou jantando por volta de 11 horas. Percebi o buchinho crescendo. O que eu deveria comer? É o único horário que tenho para me alimentar. 11 da noite, coitado. Ou ele tem que dar um jeito de mudar esse horário. É isso aí. Narciso, a minha dica seria você levar o seu jantar para a faculdade. Quando der aquele intervalo de 8 horas da noite, ou antes até de começar a aula, já tenta comer a sua marmitinha de comida, ou um sanduíche natural lá. Pensar em algo que você consiga fazer para substituir o seu jantar, para que à noite, ao chegar em casa, você venha consumir no máximo um shake de proteína, um copo de leite, um iogurte, umas castanhas e vá dormir. Evitar comer muito perto desse horário aí das 11 horas da noite. Eu também chego de noite, Mário, com uma fome danada, tá? Nossa, eu saio da academia, eu chego em casa, doutora Roberta, ali 9h30, 10 horas, eu tô com uma fome. Depois das explicações que a doutora Roberta, inclusive, já deu aqui pra gente, eu tô tentando fazer isso, doutora Roberta, assim, tentando puxar minha janta pra um pouquinho mais cedo ali, alguns minutos mais cedo, pra eu não ficar ali pesado, entendeu? Pra ir dormir pesado. Franco quer falar com você também. Isso aí, Adalberto. O Franco tá com dúvida ainda em relação ao cafezinho. Olá, boa tarde. Doutora, vamos lá.
muita dúvida, né? Devo adoçar? Eu não consigo tomar café sem adoçar. Eu uso açúcar ou eu uso adoçante? Qual é o mais saudável? Então, Franco, o ideal é sem adoçar, mas aí eu já até dei a dica aqui na CBN de tentar colocar um pouco de leite, porque ao colocar leite você não precisa adoçar tanto esse café. Então, primeira coisa, se for adoçar, aí para responder a sua pergunta a gente precisaria saber se a sua glicose está boa. Se você tem uma glicose boa, normal, poderia usar um pouco de açúcar mascavo, um açúcar de coco ou até um pouco de mel. Agora, se tem a glicose alta, já está com aquela gordurinha abdominal, está precisando perder peso, a minha recomendação seria usar o adoçante Stevia, que é o adoçante mais limpo e natural que nós temos no mercado. Franco, te dou um mês você fazendo o esforço de tomar café sem açúcar. Um mês, você vai se acostumar. É hábito. É hábito. Isso aí. Tô te falando, compra um café um pouquinho melhor, não compra esses extra forte, não. Compra um café um pouquinho melhor, que você vai economizar com açúcar, você compra um café de uma qualidade um pouquinho melhor. Você vai conseguir tomar sem açúcar. Testemunho meu aqui, Franco, vai por mim. Não vai, Adalberto? Você nem café toma, né? Assim, eu nem café tomo, Mário. E essa sua experiência aí da ausência do açúcar me pega um pouco, entendeu? Gente, vai por mim, é hábito. Roberta, obrigado, viu? Até a próxima segunda-feira. Ajudou tanta gente aqui, Roberta. Foi ótimo, Mari. Agradecer aos nossos ouvintes, ao Paulo, Narciso, o Franco, a todos que participaram, a Adalberto, que sempre contribui aqui com a experiência dele também. É bom demais a gente ter essa troca. Estou aqui para esclarecer essas dúvidas. E semana que vem estou de volta.